Olá, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Palancast, o nosso podcast sobre a vida e os impactos da religião em Angola. Estamos aqui hoje com todos os nossos queridos membros, Vinícius Nogueira, Caio César, Cat Raíssa e Lilian Júlia, e é claro, eu, seu querido apresentador, Caio Gabriel. E hoje nós vamos abordar o tema da religião e religiosidade em Angola no pós-colonialismo, com base no texto dos Bakongo de Angola, Religião e Religiosidade num Bairro de Luanda, de Luena Nascimento Nunes Pereira. Iniciando o nosso debate, primeiramente eu dou voz a Lilian para introduzir nosso assunto. Pode seguir, Lilian. Olá, muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre os Bakongo de Angola e como a história desse povo foi marcado por fronteiras, deslocamentos e pela mistura entre religião e política. Vamos conhecer como eles atravessaram guerras, exílios e retornos, e de que forma a fé se tornou um elemento central para manter sua identidade viva no meio de tantas mudanças. Os Bakongo são um povo que vive no norte de Angola, mas também no Congo. Antes da chegada dos colonizadores, eles faziam parte de um território único, o antigo Reino do Congo. Com a divisão imposta por Portugal e Bélgica, ficaram separados por fronteiras políticas, mas sem perder os laços culturais, familiares e comerciais. Durante o período colonial, as missões protestantes tiveram um papel enorme. Elas não só espalharam o cristianismo, mas criaram escolas, alfabetizaram em Kikongo e mantiveram redes que atravessavam a fronteira. Isso ajudou a manter viva a cultura coletiva Bakongo, mesmo com a fragmentação causada pelo colonialismo. Diferentemente da Igreja Católica, que foi fortemente ligada ao projeto colonial português. Na luta pela independência, muitos Bakongo apoiaram a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, movimento de forte base no norte e no exílio do Congo, e buscaram refúgio no Zaire. Esses refugiados, ao voltarem para Angola, depois de 1975, ficaram conhecidos como regressados. Só que o termo era para ser neutro, acabou virando um rótulo pejorativo. Em Luanda, eles eram vistos como estrangeiros, alvo de preconceito e até de violência, como na chamada Sexta-feira Sangrenta de 1993. Mesmo com essa exclusão, os Bakongos se reorganizaram em Luanda, especialmente através de suas redes familiares, do comércio informal e principalmente das igrejas. Para eles, religião e política sempre caminharam juntas. O cristianismo, incorporado à cosmologia Congo, se tornou também uma linguagem de ação política, algo que a gente vê desde os movimentos messiânicos até as igrejas contemporâneas. O que vemos é um povo que continua cruzando fronteiras geográficas, culturais e simbólicas, encontrando na fé um alicerce para resistir e manter viva sua identidade. A história dos Bakongo mostra como a religião pode ser muito mais que prática espiritual. Ela pode ser um elo que conecta passado e presente, tradição e mudança, comunidade e resistência. Primeiramente, queria agradecer pelo convite para participar desse podcast maravilhoso com todos que estão presentes. Eu queria falar um pouquinho da situação dos Bakongos e basicamente como eles convivem em Museques, regiões arenosas que estão instaladas em bairros periféricos, descritos como similares às favelas em decorrência da falta de urbanização e saneamento. Essas áreas serão consideradas de habitação provisórias por conta de sua construção simples e baixa qualidade, muitas vezes feitas de pau a pique ou de madeira com telhado de zinco. E basicamente, o bairro do Pelanca é um enfoque muito grande nesse podcast, por conta de que lá, que mesmo que situados em uma condição precária e com limitações econômicas, o cristianismo nessa região consegue permear em quase 100% da população dos Bakongos, basicamente como uma espécie de eixo social, tendo diversos tipos de igreja de diferentes modelos, que oferecem um espaço para culto, mas também serve como uma espécie de reforço nas redes de parentesco, solidariedade e fonte de apoio mútuo. Basicamente, sempre incentivando, até mesmo nos mercados dessa região, das pessoas constantemente se apoiar. Basicamente, os fiéis estão sempre juntos e tendo essa conexão forte. Basicamente, uma coisa muito característica dessa região. E também ele tem muita espécie de econômico rituais como o camolongo, que eu irei falar mais para frente como funcionou, junto de práticas comunitárias que mantêm elementos culturais bacungos, interpretados à luz dos valores cristãos. Também, que é rapidinho falando, queria falar um pouco da linguagem, que basicamente é instituída de várias línguagens nessa região, com o português, que é a língua oficial,
hegemônica em Luanda, e muitas vezes é ela que é disseminada nas escolas. Constantemente é ela. Porém, a igreja incentiva muito o uso das línguas maternas, como Kikongo e Lingala, que basicamente são usados em diversos tipos de orações dentro desse lugar. E também, para falar um negócio, eu queria falar de uns termos, como o nome regressado, que parte dos luandenses sobre os bacongos, que é um termo basicamente pejorativo. Basicamente serve para discriminar e dizer que eles são regressados, são de outra região, são basicamente estrangeiros disso. Uma forma de constantemente menosprezo que essa sociedade vive em decorrência de tudo. Mas mesmo com isso, eles continuam vivendo com orgulho de quem são, de sua identidade. Basicamente, eles são instituídos de muita cultura junto de sua religião. Um exemplo disso, de como o cristianismo ainda afeta eles, a figura central da família é o patriarcado. Ainda é a figura do pai, com autoridade associada na família. Junto de ter um casamento, que é o camalongo, que é uma tradição tradicional. Porém, acontece uma troca de bens nisso. Basicamente, para oficializar a união, tem que trocar presentes entre o noivo e a noiva, basicamente para a noiva, que vai dar diversos presentes para ela, para a família dela, no caso. E também, uma coisa que é muito controversa lá, é que, mesmo com o cristianismo forte, acontece em muitos casos o incesto. Com, por exemplo, o avô e neta, sendo um caso normal pelos bacongos. Mesmo sendo algo que, na teoria, não deveria ser aceita. Mas é uma coisa que aconteceu há muito mais tempo do que o surgimento do cristianismo nessa região. E, basicamente, eu encerro assim, e eu vou retomar a palavra para o apresentador, Caio. Obrigado, Vinícius. Bom, durante os anos 90, houve um enorme crescimento no número de igrejas e denominações religiosas no território angolano, o que levou o governo do país a levantar um importante debate sobre a regulamentação das práticas religiosas devido à multiplicação desenfreada de núcleos com práticas tão diversas que chegavam a um ponto preocupante, em que podiam até se desviar dos cânones religiosos e até médicos por meio de rituais e interferências cada vez mais perigosas na vida dos fiéis. O crescimento de diversas denominações, como igrejas pentecostais, neopentecostais e proféticas, juntamente a outros núcleos protestantes, derivados a partir de cisões, viriam a ser discutidos no primeiro Fórum Nacional sobre a dimensão cultural da religião, o movimento religioso em Angola, onde tópicos como quais práticas seriam as mais corretas, discussões sobre os benefícios e malefícios da diversidade de denominações para o cristianismo, o espaço do poder religioso sobre o campo político e até mesmo a relação e integração com as culturas ancestrais foram abordados com uma intensa variedade de posições. Um ponto importante a se lembrar é que a relação do cristianismo com o contexto abordado é bastante antiga, tendo conexões diretas com a entrada dos portugueses no território do Reino do Congo, principalmente com como o cristianismo foi incorporado à cultura e às relações sociais do território por meio da própria cosmologia congolesa. Não de uma forma necessariamente proveniente da dominação, que poderia dar margem a encarar o fenômeno como uma espécie de sincretismo, ele não é isso, mas como uma maior forma de conexão com o sagrado para a maior parte da população e uma nova oportunidade de exercer e ganhar poder pelas elites congolesas. A entrada do cristianismo no território é um assunto tão complexo que dá origem a diversos pensamentos sobre como este teria impactado as transformações sociais da região, principalmente pela relação inerente do cristianismo europeu com o modelo escravista português, muito diferente daquele que existia no Congo. Essas relações, muito reguladas pelos missionários, só viriam entrar em crise após a Batalha de Ambuíba, onde as forças portuguesas viriam a derrotar o Reino do Congo, gerando uma certa frustração com como o cristianismo proposto não teria sido capaz de lidar com a crise política decorrente. A história do cristianismo no Reino do Congo ainda teria como destaque especial a presença de Kimpavita, a profetisa líder do movimento antoniano que ascendeu em 1702, visando afastar os missionários europeus e as liturgias cristãs tradicionais para colaborar na reconstrução do reino. No século XIX, as missões protestantes tomariam um espaço muito grande no território angolano, vindo junto de um processo de caráter civilizatório, entre aspas, europeu, que muito viria a frustrar a população local ou nunca permitir, apesar dessas promessas de uma religião acolhedora e que traria igualdade entre os povos, o tratamento dos cidadãos e as culturas africanas de forma tão digna e respeitosa quanto os povos europeus. Assim, no século XX, se iniciaria uma onda de movimentos derivados dos núcleos protestantes visando uma maior valorização da cultura local e do povo negro, muitas vezes liderados por figuras carismáticas e até vistas como proféticas, os chamados movimentos do messianismo, como o quimbanguismo e o tocoísmo. O cristianismo, seja por meio da Igreja Católica ou dos núcleos protestantes, continuaria a ser um fator fulcral na vida religiosa e na própria cultura contemporânea angolana, tendo desdobramentos e propagações de natureza cada vez mais complexa e diversa na vida da população local, que agora minha amiga Cat vai abordar de forma mais profunda. Pode seguir, Cat. Muito boa noite, obrigada, Caio. Em bairros como Palanque e Luanda, a gente consegue encontrar algumas igrejas de denominações diferentes.
Entre elas tem os exemplos mais tradicionais, como a Igreja Católica e a IEBA. A IEBA é a Igreja Evangélica Batista de Angola. E nessa igreja acontecem vários cultos, onde ocorrem alguns momentos de leitura da Bíblia e cânticos. Uma coisa muito importante é que ela tem uma ligação muito forte com a família, porque vários familiares se juntam para frequentar esses cultos, como pais e filhos, avós e netos, eles se reúnem para ir para esses cultos. Também há igrejas como a Kibanguista e a Tocaísta, que nasceram em movimentos africanos e mantêm os costumes e línguas locais, como o Kikongo, além do português, é claro. E cada tipo de igreja tem seu jeito de celebrar e de se vestir, mas todos acabam cumprindo um papel parecido: unir pessoas e dar apoio em momentos difíceis e criarem um sentimento de pertencimento na comunidade. E na questão da religiosidade, meu amigo Caio César vai falar um pouco. Pode falar, Caio. Muitíssimo bom dia, boa tarde ou boa noite. Acho que isso depende mais de quem está escutando, né? É um prazer inenarrável estar aqui no podcast. E eu queria trazer o assunto agora para a religiosidade. Não somente como forma de religião, mas também como ela afeta o dia a dia da comunidade Bakongo, seja em âmbitos políticos, sociais ou familiares. E também queria trazer alguns ritos e rituais, como o maior exemplo sendo o ritual do óbito, que, na minha opinião, traz uma visão, uma ótica muito boa sobre como essas relações de poder, seja da religião, seja da família, interagem entre si. De início, eu acho necessário trazer como as relações da religião e da própria comunidade têm uma diferença meio grande, porque as relações da comunidade, elas são muito mais baseadas em hierarquia e patriarcado, sendo muitas vezes um chefe da família, uma pessoa mais velha que vai ter uma influência muito maior em relação às outras pessoas. Isso acaba gerando um pequeno conflito de gerações, afinal, na igreja, os pastores não necessariamente são chefes de família ou pessoas de muito conhecimento ou muita experiência, são geralmente até chefes de famílias pequenas que assumem um papel de liderança muito maior. Isso acaba gerando um pequeno conflito entre chefes de linhagens mais antigas e jovens que buscam obter mais liderança ou com pouco espaço, né, que é dado a eles. Mas é necessário levar em conta que, mesmo havendo essa pequena disputa de poder, não é uma fragmentação da tradição muito forte. A transmissão ainda vai ser patrilinear e ainda vai ter uma influência muito grande das relações familiares em todo esse quesito. Ligando toda essa situação com o ritual de óbito, eu acho muito necessário ter em mente justamente essa divisão de poder, porque os rituais de óbitos são uma forma de compreender os Bakongo incomparável em relação aos outros, principalmente por conta da visão que eles possuem sobre todo o ritual, que é uma transição do mundo visível para o invisível a partir da morte. E toda a fragilidade e perigo que acontece nessa transição justamente pelas ações que ocorrem no mundo invisível, que podem perturbar o mundo visível. É uma ótica que traz o óbito como algo que é totalmente oposto ao nascimento por natureza mesmo. E é no ritual do óbito que muitas vezes essa disparidade entre o poder familiar e da igreja fica mais presente, por conta de que são os próprios familiares que vão gerir o ritual. E muitas vezes vão ser noticiados familiares de fora da cidade para virem e dormirem na casa do falecido. E isso acaba exemplificando perfeitamente o ponto da diferença de poder que é possuída entre os familiares e a igreja, trazendo uma questão muito grande sobre como a população geral consegue ou aceitar ou rejeitar esse tipo de alteração, porque sempre vai ser uma questão muito íntima da própria comunidade. É isso, espero que vocês tenham gostado da minha parte, e agora eu vou devolver a fala para o meu grande amigo Caio. Muito obrigado, Caio. E assim, chegamos então ao fim do nosso podcast. Obrigado a todos pela presença e obrigado também a você, ouvinte, por acompanhar essa jornada pelo conhecimento junto conosco. Fiquem ligados nas novidades do Baloncast e até o próximo episódio.